TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu volto mais um programa Você Sabia, sempre buscando trazer pessoas que tenham assuntos muitas vezes desconhecidos da maioria das pessoas para discutir aqui e levar a conhecimento de todo mundo para ele saber, por exemplo, quem é um cidadão da Brigada Militar que trabalha com salvamento de vidas. E eu estou trazendo hoje o sargento Ângelo Vicente Vent, que faz esse trabalho há muito tempo. Mas antes disso, ele teve uma vida bastante longe da Brigada. E o senhor vem de onde? O senhor é natural de onde? Sou natural de Estrela. Ah, o senhor é natural daqui de Estrela? De Estrela. E daí o senhor fez os seus primeiros estudos na cidade de Estrela? Não. Meu pai é funcionário do DAER e aí ele viajava muito. Viajou muito fazendo o nivelamento de estradas, né? Então ele terminava um serviço em certa cidade e ia para outra cidade para começar um novo serviço. Nisso teve anos que eu fiz 5 transferências. Meu primeiro ano do primário eu fiz 5 transferências, estudei em 5 escolas. E o senhor ficou sempre nessa região ou o senhor mudou? Sempre na região, no Rio Grande do Sul. Não, mas eu digo no Vale do Taquari. Não, após os 14 anos, sim. Sim, mas o senhor teve em que cidades? Encantado, Mussum, Guaporé, Dois Lajados, Santa Bárbara de Guaporé. Aí teve uma época que nós fomos para Nonoai, Alpestre, Planalto, Constantina. E quando eu era bem pequeno, aí eu não lembro, na área de Dom Pedrito. Então, o meu sogro foi engenheiro do DAER em Alegrete. Alegrete. Quer dizer que eu tive uma conveniência também com as pessoas do DAER. E nessas suas andanças, como é que eram os seus estudos? Era um pouquinho complicado, porque tinha semestres que eu estava bem, mudava de escola, era um outro padrão. E aí meu pai e minha mãe me ajudaram muito, né? Porque era complicado, né? Sair de uma turma e ir para outra turma. Tu largava teus amigos, tu largava o teu sistema para entrar em outro, né? Exatamente, não tinha. A sua família era numerosa? Não, na época a minha irmã nasceu quando eu tinha 15 anos. Aí eu já estava aqui em Lajeado. Daí o senhor veio para Lajeado e ficou muito tempo aqui? Isso, depois eu não saí mais daqui. Até hoje? Até hoje, até hoje. Muito bem. O senhor, qual era o seu desejo? Por que o senhor queria ser militar? Olha, quando eu vim para Lajeado, aos 14 anos, eu sempre comentava com a minha mãe, com meu pai, olha, eu acho bonita a carreira militar. Eu acho bonita a farda, o que me chamava a atenção a farda. Então, eu esperava o momento de servir o Exército. Aí, nesses 4 anos, eu fiquei morando com 2 primos meus. Eu estudava à noite no Érico Veríssimo e trabalhava na Sandri Barden, de tarde. E aí eu ia me virando. Aos 15 anos eu trabalhei, até os 17 eu trabalhei como servente de pedreiro. Dos 17 anos aos 18 eu trabalhei no pouco preço. E aí eu me alistei em Porto Alegre. Na Brigada? Não, no Exército, no CPUR. Eu fiz um curso, da reserva, CPUR. Não era Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Temporário. Não era cadete para ficar na carreira militar do Exército o tempo todo. Não era ali muito bem. E como é que o senhor saiu primeiro do civil, depois o senhor for para servir o Exército, tinha que ir, né? E logo em seguida, como é que o senhor acabou caindo na Brigada Militar? Isso, então, eu saí do Exército, até o meu estágio de instrução eu fiz em Santa Cruz, e aí o estágio de serviço eu fui convidado a trabalhar em Humaitá, que é na Amazônia. E aí, como era temporário, não era uma carreira, eu optei por ficar e tentar um concurso. O primeiro concurso que eu tentei foi a ESA, que é para sargento do Exército Brasileiro. Não passei, não tive êxito, né? Bateu na trave, mas não cheguei.
Não, eu sei que é muito rigoroso. Né? Isso, é rigoroso. E aí um colega meu, até ele está de serviço hoje, o sargento Dari Eduardo Schering, me convidou. Ele sabia dessa minha luta por entrar na vida militar e disse, olha, vamos fazer um concurso para bombeiro? E aí eu aceitei, eu estava preparado, me preparei, fui bem, eu fui sexto colocado no estado, né, no concurso. Quem não é militar da brigada, pode fazer o curso para bombeiro da brigada? Ou tem que estar na brigada primeiro para... Para soldado? É. Não há necessidade. Pode ir direto para bombeiro? Pode ir direto, pode ir direto. Abre o concurso, abre o edital, né? E aí eu tenho um compadre, meu compadre, o Darlan é meu compadre, o comandante coronel da Brigada Militar aqui em Lajeado, rigoroso, né? Sim. Ele é brincalhão no brinquedo, mas na hora do serviço ele é bem rigoroso. E ele me disse que para treinar para militar da brigada é um sacrifício enorme, né? Diz que eles exigem da pessoa o máximo. Tem que pular a valeta do tamanho de um bonde, tem que correr não sei quantas horas. Como é que era do que o senhor se lembra? Era muito difícil de fazer. Muito. Eu servi na infantaria e aí nós tivemos 5 campos. E esses campos aí a gente fez até sobrevivência. E não é fácil. É sem dormir, é rastejando, é ficando em bivac. Né, e é guerrilha, é orientação, não para, são 5 dias. Dentro da brigada? Isso no exército. Ah, foi no exército. Isso no exército, Mas na brigada, o que lhe agrada muito em ser bombeiro? Ser salva-vidas, salvamento aquático. O aquático. O aquático. Mas vocês, que treinamento vocês recebem para salvar? Entrar naquele mar enorme ali, não saber até onde tem que ir, como é que vai voltar. Qual é a sensação? Vocês têm uma segurança absoluta ou você sente de vez em quando um pouco de preocupação, um pouco de medo? Quando vai pegar um lá que está esperneando dessa maneira, Sim. O que acontece de curioso nesses fatos aí? Para ser um salva-vidas, há necessidade de fazer os testes. O camarada é bombeiro, o pessoal do policiamento da Brigada Militar é convidado, participa também. É feito um teste de natação, um teste físico, e aí esse camarada que passar, ele vai para o curso. O teste de natação são 200 metros em 5 minutos, e depois ele vai para o mar, ele tem que passar a arrebentação, varar a arrebentação, e aí ele vai para o curso. E a segurança que vocês têm ali, pegando uma pessoa para tirar para fora, aquilo não é complicado, hein? É complicado, sim. Mas o nosso treinamento é muito... Mas também vocês não sabem nunca o que vai acontecer? Não, a gente nunca sabe. Mas aí é pelo conhecimento que a gente tem do mar. Pela experiência, pelos anos. Eu vou relatar o meu primeiro salvamento, pelo desconhecimento que eu tive. Como é que foi o seu primeiro salvamento? Assim, o meu primeiro ano os meus primeiros 4 anos de salva-vidas eu trabalhei em cidreira. O primeiro salvamento foi numa virada de ano. Eu estava em cima e o meu colega embaixo. Só que o mar estava revolto. O mar de leste, a característica do mar, o vento estava soprando de dentro para fora. Ou seja, de alguma forma, algum lugar a água vai retornar com mais rapidez. Vai formar então uma correnteza, uma corrente de retorno. E eu não tinha muita experiência. Meu colega, 2, 3 anos de salva-vidas também. E na época, um tinha que ficar embaixo, um em cima. Então o que estava em cima observava, e o outro ficava na prevenção. Eu observando um rapaz, um senhor nadando, ele estava num banco de areia, e ao lado do banco de areia ele caiu num buraquinho, e aí ele começou a nadar. Nesse momento eu já deveria estar lá, ou o meu colega deveria estar fazendo a prevenção. Eu só saí para o salvamento quando ele levantou o braço. E aí eu gritei para o meu colega não tinha visibilidade, eu peguei o cabo, ele pegou o cabo, eu peguei a boia e fui em direção ao camarada. Vocês levam um cabo junto? Isso, o salvamento entre 2 é cabo e boia. Quando eu estava chegando a 5 metros do camarada, o pessoal lá de fora não enxergava, e aí eles começaram a puxar, e aquela corda estendeu e eu não conseguia chegar no camarada. Eu não posso culpar esse meu colega porque ele não estava enxergando também, e por falta de experiência.
Aí eu dei de tudo que eu tinha e consegui pegar ele pelo braço e consegui ele botar na boia, mas assim foi por detalhe, né? Foi pela minha juventude que eu tinha, minha força física, né? Eu consegui pegar o cara. E o cara só estava com os braços de fora, já não tinha mais força para nada, né? Aí retiramos esse camarada. A esposa dele estava grávida, nos agradeceu, né? No outro ano, ela apareceu com o filho e veio fazer um agradecimento. Olha, me chamou pelo primeiro nome, Ângelo. Se não fosse você, essa criança não teria pai. Então, é compensador, né? E sempre vocês têm coisas bastante difíceis ou vocês têm temporadas boas, onde vocês têm pouco trabalho? A coisa é mais ou menos normal sempre. É assim, ó, os meus primeiros 4 anos eu tive uma média de 8 salvamentos, né, por temporada. Seriam 32 salvamentos. Aí eu fui para Torres. Ali sim, ali eu aprendi que trabalhar na prevenção é muito importante. Porque eu fiz uma média, no mínimo, 60 salvamentos por temporada. Eu trabalhei 7 anos. Teve temporada que eu fiz mais de 100 salvamentos, eu e minha equipe. Então, aprendi na prevenção, porque a prevenção salva mais do que ficar na guarita aguardando o salvamento. Como é que vocês fazem essa prevenção? No apito. No apito, nas bandeiras, né, no conversar com as pessoas na praia, no chamar atenção na pessoa que está naquele banquinho de areia, que daqui a pouco ele vai cair naquele valão, naquela corrente de retorno, né, por desconhecimento, né? Então o que a gente faz? Às vezes aquele vento, o nordestão, né, o vento que dá toda a característica do mar. O nordestão, ele faz a corrente de superfície andar do norte para o sul. Então o pessoal está brincando num banco de areia com água na cintura e a água vai aos pouquinhos levando até que essa pessoa caia nesse buraco. Então hoje, pelo conhecimento que eu tenho, que os meus colegas têm esse conhecimento, a gente já chama esse pessoal que está naquele banquinho de areia e avisa: olha, meu amigo, se você ficar nesse banco de areia, a água vai te levar para esse buraco. E aí o que acontece? Essa pessoa vai querer retornar contra, vai fazer força para sair contra essa correnteza. Ela não tem o conhecimento que se ela nadar um pouquinho mais, ela vai cair num outro banco de areia, ao lado. 5 metros do lado, 6 metros, 7, ela vai cair nesse banco de areia. Então, antes dela cair, às vezes eu chego lá na água, lá eu entro, tiro o camarada de lá e aviso ele. Praias grandes, que nem onde eu trabalhei, na Praia da Cal, em Torres, era muita gente. Então, tinha pessoas que não aceitavam. Então, muitas vezes, aquele camarada que eu avisei, eu fui lá, retirei ele da água. Só que eu já estava pertinho. Quando ele menos parava, eu estava do lado dele. Então, a gente começou a trabalhar. Essa prevenção não existia até 95, 96. Porque tinha prêmios do Estado. Uma premiação de camarada, o salva-vida que fizesse mais salvamentos, ele ganharia um prêmio. Então, a filosofia era bem diferente. Pô, o cara deixava o cara cair num repuxo d'água, deixava ele passar uma necessidade que não haveria essa necessidade de deixar ele cair nesse repuxo. E o salva-vidas arriscando o próprio couro, né? Como a gente comenta. Porque isso, às vezes não é um que cai, é 2, é 3, é 4. Eu já tive a oportunidade de botar 5 pessoas em uma boia. O senhor tem recordação assim de um salvamento que foi muito difícil, foi muito arriscado? O senhor tem alguma recordação? Tenho um que até o Informativo fez uma reportagem. Isso foi em 1998. Eu e um colega, hoje ele é tenente Marcos Correia, nós fomos para uma competição de canoagem, fazer a prevenção numa competição de canoagem a nível estadual, em Mussum, perto de uma corredeira. Então era maio, 24 de maio, havia chovido um dia antes, estava frio, o nível do rio lá estava estava quase 2 metros a mais, mas em relação aqui ao nosso nível não estaria muito alto, né? Mas tinha muita correnteza. E resumindo a história, na penúltima bateria da competição, eu avistei uma menina, não dá para ver se era uma menina ou não, mas uma pessoa querendo
subiu num caiaque e a gente viu que estava com uma taquara fazendo força para sair da margem, né? E aí eu comentei com meu colega, olha, pela correnteza que está, é perigoso, né? Uma pessoa com uma taquara ali, a gente não sabe da situação. E no que eu comentei com meu colega, eu olhei, só estava o caico. Só estava o caico já indo para a correnteza. E aí a gente estava de lancha, a gente foi até o local, não vimos nada, eu só vi assim o cabelo da moça. E o meu colega, ele não sabia nadar, né? Que teve uma época que o Corpo de Bombeiros não exigia no concurso que o camarada precisasse nadar. Hoje sim, é uma necessidade, é uma condição, né? E aí eu mergulhei. Eu acho que a sorte, assim, no mergulhar eu bati nela, eu encostei nela, porque eu fui nadando, não achava nada, e daqui a pouco ela estava fundo já. E assim, a moça tinha síndrome de Down. Ela fugiu de casa por causa da música, da canoagem, tinha barcos coloridos, já deve ter chamado a atenção dela. E provavelmente ela queria atravessar o rio. E nesse momento assim que eu mergulhei, o prefeito, o seu Zílio, se eu não me engano, Zílio. Tinha o prefeito Zílio lá. Isso, era Zilmar Zílio. Ele viu essa ação, né? Ele viu essa ação porque justamente ele estava descendo para as condecorações, né? Pelas premiações, já que já estava indo para o fim da competição. E aí nós retiramos essa moça da água. O meu colega, eu nadei e me segurei, porque na época ali a gente estava só com colete, e eu retirei o colete para mergulhar, né? A gente não estava com nenhum material flutuante. E aí eu mergulhei e o meu colega, me segurei no caiaque. Pela força que eu fiz, a guria tinha 90 quilos, né? Água gelada, né? Então tudo atrapalha. E na água, frio, na água. Não tem piso, não tem nada. E assim, corredeira mesmo, de pedra e tudo. E nós conseguimos chegar no remanso. No chegar no remanso, assim, eu larguei o caiaque, ele ficou preso no gravatar, e aí eu continuei nadando. Aí o meu colega, ele ainda pulou, ele achou que já até estava raso, né? Então foi uma dificuldade tirar a moça, né? Porque ele também desceu, foi perigoso, uma ação arriscada dele, né? E aí essa história assim e até... Um bombeiro do antigamente que não sabia nadar, ele tinha pouca utilidade, né? Porque ele tinha que ficar no caico para ir pegando os mas assim, equipes grandes, né? Então, épocas de enchente, esse camarada, ele fazia outra coisa, né? Poderia ficar sem quartel, numa segunda equipe, né? Então, evitava. Mas são poucos, assim, que não nadam. O senhor tem lembrança de outras coisas assim que lhe marcaram, né, na sua profissão? Assim que marcaram, que o senhor não esqueceu mais, que o senhor teve muita dificuldade e ficou faceiro, depois se sentiu bem, depois conseguiu fazer o trabalho. É como ele disse, né? Eu tenho... O senhor tem uma série de documentos aí, vamos esperar. Aqui, por exemplo, esse aqui Esse foi o salvamento da... Foi um salvamento que o senhor teve... um herói que vive com o perigo, aqui, ó. Sim. Essa foi uma homenagem que foi lhe prestada para o senhor. E relata sobre o salvamento, né? Um prefeito reconhece a atuação dos bombeiros. Lógico, sabe que o trabalho da brigada é um trabalho que deveria ser reconhecido por todos, porque a gente, para ser bem claro, o brigadiano é mal remunerado, ele trabalha demais, ele está sempre correndo perigo. Ele só pode se defender com a arma quando não há mais recurso nenhum, não é? Então é uma vida muito difícil, muito trabalhosa, muito arriscada. E uma família, uma vida que eu acho que a família que está em casa está sempre preocupada com quem está lá fora, né, fazendo isso. Sem dúvida. Algumas coisas assim que ele recorda aqui tem um diploma lá também, né? Isso, então só para complementar, após esse salvamento assim, ficou caracterizado um ato de bravura, né? Foi aberta uma sindicância, enfim, foi para Porto Alegre, para a Comissão de Avaliação em Méritos, e aí eu recebi uma medalha por ato de bravura, né? Uma medalha de prata por esse ato de bravura. Então aí saiu uma nova reportagem aqui do informativo. A outra aqui, reconhecimento 5 anos depois. 5 anos depois, Na verdade, a recompensa seria uma promoção a sargento na época. Na época eu era soldado, né? Mas assim, como eu não corri o risco de vida iminente, né? Então eles concederam a medalha.
Mas assim, eu vejo o lado assim gratificante, né? Não, lógico. A pessoa diz, não, esse negócio de me dar uma coisa, me dar outra, isso não tem valor. Não tem valor, seu Oswaldo não tem. Mas tem valor. Tem valor, é um reconhecimento por um trabalho que ele fez. O cara se sente satisfeito. Está cumprindo com a obrigação dele, mas nem todos vão diretamente cumprindo, se desviam e fazem outras coisas. Mas alguma coisa que a gente pode levar. Isso, o senhor comentou das nossas dificuldades, mas assim, o ambiente de trabalho que a gente tem é muito satisfatório. Isso sabe, eu sei. Nós começamos assim com uma turma, eu vim aqui para a Estrela em 1993. E dessa turma, hoje nós andamos esses anos todos juntos. Agora que vem o pessoal se aposentando e então dos dinossauros que a gente brinca, né, nós estamos entre 10 ainda. Então é uma família, é formidável. Eu acho que isso acontece mesmo, né? Porque vocês estão sempre correndo aquele risco de vida e procuram se ajudar. Esse diploma que o senhor tem ali esse diploma seria a segunda operação Golfinho. Salva-vidas do Grupamento de Socorros Públicos. Esse aqui entramos da Brigada Militar, Estado do Rio Grande do Sul, comando da Força Tarefa. Aqui o senhor tem outro. Esse aqui foi um curso de salva-vidas que nós fizemos em 2001, foi padronizado, foi feito todos os salva-vidas ao mesmo tempo. Então esse é o salva-mar mesmo. É ótimo guardar essas coisas que a gente tem, né? Em 2001, eu fui o salva-vidas destaque de Torres, fui agraciado com esse prêmio aqui. Opa, aí, viu? Nas mãos do governador Olívio Dutra na época, né? Então isso aí é só engrandece o nosso serviço. Não, eu acho, e realmente a Brigada é um excelente serviço prestado à comunidade, viu? Aqui eu tenho um salvamento que eu fiz em Arroio Teixeira, fora de horário, né, de salva-vidas. Agradecimento, né, família, né, salva-vidas, Berto Nilo Gada e Ângelo Vicente, pelo salvamento agora dia 7, em Arroio Teixeira. Isso. Isso foi fora de horário de serviço. Não, eu acho que o pessoal da Brigada, quando ele vê alguma coisa, ele já vai participar para resolver, né? Exatamente. Ele já tem aquilo dentro da... E o senhor, assim como a profissão sua agora é bombeiro, né? O senhor se realizou na sua profissão? Me realizei plenamente, né? Não tem coisas que lhe deixaram mágoas? Não, pelo contrário, só fiz amizades, os agradecimentos, né, da própria corporação. Tá uma coleção aqui. Vai botar numa parede. Esse aqui foi de 96, né? Eu fui destaque, eu e esse colega que fomos destaque do Corpo de Bombeiros Estrela. Isso aí, o senhor está com um cabedal maravilhoso, né? Honra ao mérito, né? Então... E assim o senhor Grande Oriente... Opa! É irmão? Eu não. Não, mas como é que tem essa... Foi escolhido em cada GI do estado, no caso nessa época aí, eu não sei se eles fazem todos os anos, os bombeiros que... Bastante elogios, medalhas, atos de bravuras, né? Eles davam... A maçonaria dava premiação, né? Isso. Mas é isso aí. Bom, eu quero agradecer a gentileza do senhor ter vindo aqui. Nós íamos meio despreparados, porque foi marcado por a gente não se preparou para nada, mas eu acho que os nossos telespectadores conseguiram resolver muitas coisas, porque eu gostaria mais de tratar naquele assunto, como é que se faz salvamento, quais são os problemas, mas o nosso tempo passou. Sim. E nós temos que deixar para uma outra oportunidade. Falar sobre a prevenção. Exato, agradecemos a FRUC pelo patrocínio e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo dia e horário.